Salve, rapaziada, estou mais tranquilo. O Sport deu muitas respostas positivas contra o São Paulo no Morumbi. Primeiro, o Sport pontuou no Morumbi. Muitos assinariam, antes de começar o jogo, um empate 0-0. A maioria da torcida do Sport assinaria esse empate. Até pela razão óbvia, né? Pegar o São Paulo no Morumbi nunca é fácil, irmão. Ah, mas estava sem Caleri, mas estava sem Lucas. Mesmo assim, continua sendo um jogo muito difícil. Mas o São Paulo não joga nada na maior parte do tempo, então dá até para buscar os 3 pontos. Tudo isso é verdade. Mas mesmo assim, é o São Paulo no Morumbi, que tem o Arboleda, que é um ótimo zagueiro, que tem o Alan Franco, que também é outro ótimo zagueiro, que você tem o Luiz Gustavo no meio-campo, que é um bom volante, que você tem o Luciano, que é decisivo, tem o Caleri também, que é um bom atacante, apesar de estar numa má fase, tem o Ferreirinha no banco de reservas, pô. O banco do São Paulo é Ferreirinha. Rafael, goleiro que já foi de seleção brasileira. O Wendel no lateral esquerda, Enzo Dias. O São Paulo tem um bom time. Então, um empate no Morumbi, diante de todas as circunstâncias que o Sport estava mal na temporada, e quando eu falo mal é principalmente coletivamente falando, e se a gente parar para analisar nos resultados recentes, né? A gente já perdeu para o Alto, já perdeu para o Vitória Reserva, já perdeu para o Fortaleza, que estava apanhando de todo mundo, já perdeu para o Náutico, já perdeu para o Santa Cruz. O nosso momento na temporada era de muito mais pressão do que de alívio e tranquilidade. Com certeza, depois desse empate, Pepa vai ter ali 3, 4 dias de paz, de tranquilidade, para a gente vencer do Retrô, ser campeão pernambucano e chamar a torcida ainda mais para lotar contra o Palmeiras e fazer uma grande festa e o Sport buscar os 3 pontos contra o Palmeiras. E eu já adianto, temos capacidade de vencer do Palmeiras, sim, na Ilha do Retiro. O Palmeiras tem um elenco muito melhor? Tem, mas também está jogando muito mal na maior parte do tempo. Assim como o São Paulo. O São Paulo tem um elenco melhor do que o Sport, mas o São Paulo joga mal na maior parte do tempo. Então a gente tem que tirar proveito desses momentos de instabilidade do São Paulo e do Palmeiras e fazer ferida e buscar os 3 pontos. A gente não conseguiu no jogo de hoje por questão de detalhes. A gente poderia perder, mas também a gente poderia vencer. E a gente construiu jogadas, trabalhadas de pé em pé, para poder vencer o jogo. Mas no detalhe, faltou um capricho melhor ali, faltou um refino técnico, na finalização de Lobato, na finalização de Pablo, que ele perdeu o gol cara a cara. Rafael fez uma defesa espetacular na finalização de Hereda. Então, é o tal do detalhe. E esse ajuste a gente vai ter durante a temporada. Então, assim, o empate de modo geral, gente, diante de todo o cenário construído do São Paulo, do Sport e tal na temporada, foi um bom resultado. Os 5 primeiros jogos do Sport na temporada, na Série A, são dificílimos. É São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Bragantino e Vasco. 5 jogos, 3 fora, 2 em casa. O primeiro fora foi hoje. Aí vai ter ainda 2 jogos na ilha nessa sequência e 2 jogos fora. Só que os 2 jogos fora é contra Vasco, que tem um dos estádios mais hostis ali para os adversários, São Januário, muito difícil jogar lá. E a Neoquímica Arena, que talvez seja o mando de campo mais difícil do Brasil de ser quebrado. Então você assinar ali 5 pontos em 5 jogos, ou 6 pontos em 5 jogos, não tá ruim. Você empata com o São Paulo, sei lá, ganha do Palmeiras ou empata com o Palmeiras, empata com o Vasco, ganha do Bragantino. Esse jogo do Bragantino a gente tem que vencer. E, por exemplo, perde do Corinthians, aí soma ali 5 pontos, não tá de todo ruim. A gente tem que entender que o momento do Sport, principalmente no primeiro turno, é um campeonato muito de sobrevivência. O Sport vai ter que sobreviver bem, tipo 15º, 14º, 16º. Para se a gente conseguir terminar o primeiro turno assim, a gente vai para o segundo turno para pontuar mais. E aí a gente já pode pensar num algo a mais, que é beliscar uma vaguinha na Sul-Americana. Mas seguinte, rapaziada, primeiro, o Sport mostrou evoluções. O Sport deu boas respostas. Por que eu vim tão empolgado na live do pós-jogo? Porque para mim o Sport mostrou 2 pontos de evolução que precisaria acontecer para eu me empolgar. Respostas técnicas individual de cada jogador e respostas táticas dentro de campo. E o Sport mostrou essas 2 respostas. Tem o mérito de Pepa e também tem a própria elevação do patamar do time, assim, de concentração, de foco, de entrega durante o jogo. E eles mostraram evolução tecnicamente falando. Sérgio Oliveira jogou muito bem. Hereda, monstro, jogou muita bola. Foi um dos melhores em campo hoje, com sobras. Chico deu respostas. João Silva também jogou bem. Então o Sport evoluiu tecnicamente e coletivamente também como grupo. Isso me deixou muito animado. Passou perspectiva para o desenrolar aí da temporada da Série A também, tá? Vamos trazer aqui um pouquinho do análise do jogo, trazer aqui as estatísticas e também um pouquinho dos melhores momentos do que foi Sport 0, São Paulo 0, ou melhor, São Paulo 0, Sport 0, lá no Morumbi. Antes disso, um recadinho da Monte de Negro Cargas mais uma vez, entrando em ação a todo vapor.
A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Bom, rapaziada, vamos lá. Primeiro, em tela aqui para vocês a escalação do Sport. Pepa mudou taticamente a equipe, colocando o Sport no 4-1-4-1 com Kaique França, Hereda, João Silva, Chico e Igor Cariús. Cristian Rivera de primeiro volante. Aí você tinha uma trinca ali, né? Duqueiroz, Sérgio Oliveira, Lucas Lima. Duqueiroz como um segundo volante pela direita. Sérgio Oliveira como um segundo volante pela esquerda. Lucas Lima como um ponta direita mesmo, meia direita. E pela ponta esquerda, Leno Lobato. E como centroavante, Pablo. Então você já tem uma configuração tática diferente. O Sport não poderia entrar contra o São Paulo de peito aberto. Eu vou colocar só Rivera para marcar, aí eu vou colocar Sérgio Oliveira, Lucas Lima, boto 2 pontas aí, um centroavante. O Sport estaria muito mais vulnerável, taticamente falando. E acho que esse encaixe ali de Sérgio Oliveira, Duqueiroz e Rivera funcionou na maior parte do tempo. Foi um meio-campo dinâmico, que conseguiu marcar, conseguiu ter pegada, e além de marcar, conseguia construir também jogadas de transição. E acho que essa trinca aí funcionou muito bem na maior parte do tempo. Óbvio que teve momentos de deslizes, mas na média funcionou muito bem. Então, o que é que não funcionou muito bem taticamente no Sport aí? Lucas Lima de ponta direita. Isso não funcionou na maior parte do tempo. Por quê? Porque ele não é ponta direita. O Sport jogou contra o São Paulo no Morumbi. Vou até trazer aqui para vocês a estatística do jogo. Sem a posse de bola. O São Paulo teve 65% de posse de bola. Teve momentos que o São Paulo tinha 70% de posse de bola, pô. E o Sport tava explorando jogada em transição. O Sport tava jogando no erro do São Paulo. Se tu tá jogando no erro do São Paulo, tu tá marcando bloco médio baixo, e essa foi a tabela do Sport, marcar ali fechadinho, explorar a transição. Lucas Lima vai ser uma peça quase que nula ofensivamente na maior parte do tempo. Por quê? Porque ele não tem a capacidade de ter uma explosão muito forte pela ponta direita. Lucas Lima é jogador para reter a posse, é jogador para cadenciar o jogo, é jogador para... Quando o Sport vai jogando na ilha, contra o São Paulo, ou contra, sei lá, um Mirassol, um Ceará, um Juventude na ilha, aí você tem que ter um Lucas Lima ali para, de fato, ter um pouco mais a posse de bola e ter uma criatividade mais diferenciada, um passe refinado, um passe quebrando linhas, que não era muito característica de um jogo favorável para Lucas Lima hoje. Lucas Lima ficou sacrificado pelo esquema tático de Pepa. Falei isso aqui na live do pós-jogo. Se eu soubesse que o Sport jogaria de forma tão reativa no jogo de hoje, eu não colocaria Lucas Lima de titular nem a pau. O Sport precisaria de velocidade pelas pontas. Porque tu já tinha um controle do meio campo ali com Duqueiroz, Sérgio Oliveira e Rivera. Não precisaria de mais um meia para controlar a posse e distribuir o jogo. Não precisava. Esses aí têm qualidade para achar um passe numa bola longa, num passe quebrando linhas, sem ter muito estresse. São jogadores de muita qualidade. Então esse foi, para mim, o grande defeito de Pepa na partida taticamente, tá? Que, para mim, ele errou nesse aspecto aí. Segundo ponto, em relação a Pepa, já tô dando spoiler aqui, tá? Para mim, ele demora muito para tirar Lucas Lima e colocar a Barleta, para deixar o Sport com 2 pontas em campo. E ele, quando vai mexer para tirar o Pablo, ele coloca um outro centroavante que é Arthur Souza. Gente, Pablo, na maior parte do tempo nesse tipo de jogo, com o Sport muito reativo, Pablo praticamente não vai tocar na bola. Arthur Souza praticamente não vai tocar na bola. Paciência praticamente não vai tocar na bola, cara. Porque são jogadores do último toque. Paciência é um pouco mais refinada, ele consegue ter um passe melhor. Mas precisa ter uma dinâmica muito forte ali. Precisa ter muita velocidade em transição, já que tu tá jogando em transição. Então, não acho que seria o ideal você ter um centroavante pesado hoje. O ideal é, coloca um Carlos Alberto ali de falso 9, ou um Leno Lobato, e tu bota 2 pontas. Bota os 3 volantes, né? Vai, um primeiro volante fixo e 2 ali de segundo volante, formando uma trinca de volantes, e fechado, 2 pontas e um falso 9. Acho que poderia fluir ainda melhor o jogo do Sport. Então, assim, mesmo com esses ajustes que o Pepa precisa fazer, o Sport, para mim, de um modo geral, conseguiu fazer um jogo equilibrado, conseguiu marcar bem a equipe do São Paulo e criar chances claras para poder vencer o jogo. No detalhe, não venceu. E no detalhe, também não perdeu. Porque, vamos lá, pegar aqui os detalhes da partida. O São Paulo jogou numa espécie de 3-5-2/5-3-2, com 3 zagueiros, 3 volantes, um meia. Um meia não, na verdade. 2 atacantes e 2 alas ali, basicamente, né? E aí, seguinte, vamos aqui trazer para vocês alguns dos melhores momentos da partida.
O primeiro começa com 1 minuto de jogo. E foi no vacilo da nossa defesa. Primeiro começa com Cariús na ponta direita, na lateral esquerda, aliás, tropeçando na jogada de Marcos Paulo em cima dele. Marcos Antônio. Marcos Antônio que fez um bom primeiro tempo, tá? Foi um dos jogadores mais dinâmicos ali, lúcidos do São Paulo do meio pra frente. Ele é que faz a jogada em cima de Cariús e Cariús tropeça, cata cavaco e cai. Foi uma falha grotesca de Cariús. E aí abre um clarão na defesa do Sport. Pela falha de Cariús, não é porque o Sport estava mal posicionado, o Sport mal treinado, não, ali foi uma falha individual de Igor Cariús, que gerou uma situação perigosa para o São Paulo dentro da grande área, e aí Duqueiroz teve que tentar fazer a falta, tentar parar a jogada, e ele parou, infelizmente, num pênalti. E assim, eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? Heitor, foi pênalti ou não? Ó, vocês estão vendo? Tem um contato. Minha percepção, pelo menos vendo as imagens, é que Luciano consegue entrar dentro da grande área, dá o corte em Duqueiroz estica a perna e acho que teve o contato sim, Luciano. Mas é aquele contato que Luciano cava. Ele sente que, porra, eu recebi o contato, eu vou me jogar. Não foi aquele contato que, porra, era impossível ele continuar de pé. Não, era muito possível ele continuar de pé. Só que ele foi malandro, ele se jogou. Se tem um contato, deu margem, o juiz apita o pênalti, o VAR sequer chamou. Eu vi vários falando, porra, não foi nada, pênalti roubado não entra. Cara, assim, pra mim ele cavou esse pênalti aqui, observando muito bem o replay. Deve ter tido contato sim. A gente volta aqui, ó, pum. Deve ter tido contato na ponta da estreia do Luciano, mas não acho que foi aquele contato que ele tinha que, meu Deus, era impossível ele ficar em pé. Não era um contato que não tinha chance nenhuma dele ficar em pé. Ele poderia ficar em pé, mas enfim, paciência, né? Pênalti pro São Paulo. 1 minuto de jogo. E eu aqui, meu Deus do céu. 1 minuto de jogo, pênalti pro São Paulo não é possível. Caleri na bola. Toca no Caleri que é gol, né? Ainda bem que não. Meteu a bola para fora do estádio. O jogo continua no 0-0. O São Paulo começa um pouco melhor, mas o Sport vai administrando o jogo, vai melhorando aos poucos, vai controlando um pouco mais a posse ali no meio campo, já não se desfaz tão facilmente assim da bola. O Sport vai melhorando gradualmente com o jogo, tá, gente? Com o passar do tempo. Detalhe, aos 15 minutos do primeiro tempo, o Sport já cria uma chance clara de gol. O São Paulo erra na saída de jogo. Lucas Lima recupera a posse ainda antes do meio campo. Ele faz a transição, solta um passe espetacular para Pablo. Pablo, cara a cara, chutou em cima de Rafael. Foi gol perdido, irmão, não tem pra onde. Gol claríssimo perdido. Bandeirinha assinalou impedimento. Pode pegar o replay. Pablo não estava impedido. Se tivesse acontecido o gol, o VAR, gol do Sport, seria legalizado o gol do Sport, tá? Aos 15 minutos de jogo, o Sport já dá uma resposta para esse pênalti perdido de Caleri. O São Paulo erra na saída de jogo, Lucas Lima recupera a posse, faz bem a transição, solta o passe para Pablo, um passe assim espetacular, quebrando linhas, e Pablo cara a cara perde um gol. A bandeirinha assinalou impedimento, mas não estava impedido não. Se tivesse replay, se tivesse sido gol, melhor dizendo, o VAR solicitaria a checagem, iria checar na verdade, e iria validar o gol. Ia traçar as linhas e observaria, ó, a ponta do calcanhar ali, acho que era de Arboleda, estava dando condições para Pablo, e estava mesmo. Seria 1-0 para o Sport. Então o Sport deu uma resposta. E assim, o São Paulo não fazia quase que nada em todo o jogo. Tinha a posse, achava uma ou outra finalização de longe, mas nada perigoso. O Sport conseguiu, de certo modo, marcar bem a equipe do São Paulo na maior parte do tempo. Aos 37, tem uma outra boa chegada do Sport no jogo, tá? Essa outra boa chegada foi numa troca de passes que o Sport passou acho que uns 2 minutos. Zagueiro, goleiro, lateral direito, esquerdo, volante, ponta, meia. E o Sport rodando bola. Sérgio Oliveira fez uma grande partida, um domínio do meio campo absoluto. Ele e Rivera também. E tem uma falta. A falta não era aquela falta, porra, que falta super perigosa, mas era uma falta que se o Sérgio Oliveira tivesse um dia melhor, ele poderia acertar uma finalização e poderia ser um golaço. Mas ele tá muito mal, tá errando todas as faltas. A falta dele bate na barreira e sobra pra Hereda. Hereda pega uma bola de muito longe e acerta um pancadão no ângulo. Rafael faz uma defesa milagrosa. A bola seria um golaço, seria um gol de placa. Só que, infelizmente, pra eu que sou torcedor do Sport, óbvio, Rafael estava no dia inspirado e fez aquela defesa monumental, porque senão seria 1-0 para o Sport. Então, o Sport, de certo modo, não é que envolveu o São Paulo, não foi isso. Os 45 minutos de jogo, não foi os 45 minutos de jogo. Mas o Sport termina o primeiro tempo melhor do que o São Paulo na partida.
O Sport estava batendo muito cabeça ali no último terço de campo, movimentações um pouco erradas, passes precipitados, finalizações erradas. O Sport estava mal no último terço de campo, no último toque, estava mal, cara. Mas o controle do meio campo estava acontecendo, a defesa estava bem postada, os laterais funcionando bem na maior parte do tempo, a zaga bem, o goleiro bem, estava tudo redondinho, menos no último terço de campo. E aí, mais uma vez, com Atencio voltando, com Paciência voltando, pode melhorar bastante. Com Barleta sendo titular, pode melhorar bastante. Por isso que passou perspectiva. Bom, termina o primeiro tempo, vem o segundo tempo, o São Paulo mexe. Zubeldia coloca a Ferreirinha, coloca Enzo Dias na lateral esquerda. Aí eu parei, porra, vamos ver agora Hereda. Fez um bom primeiro tempo, mas vamos ver como é que vai ser a resposta de Hereda. É espetacular. Hereda ganhou todas em cima de Ferreirinha, neutralizou tudo praticamente que Ferreirinha estava fazendo. Hereda fez uma grande partida, para mim foi o melhor em campo ontem, sem dúvida nenhuma. E aí vamos lá. O segundo tempo, o São Paulo volta melhor, volta marcando pressão com mais intensidade. O Sport estava perdendo bolas no campo de defesa, Chico perdeu uma bola, João Silva também perdeu uma outra bola, e o São Paulo pressionando. Só que o Sport percebeu que fez um bom primeiro tempo, que poderia vencer. O Sport também se atira um pouco. Ficou um jogo ali um pouquinho de trocação nos primeiros 10 minutos do segundo tempo. Porque o Sport percebeu, porra, dá para vencer o jogo, vamos buscar. E nesse vamos buscar ficou meio que uma trocação. Na trocação, o São Paulo, quando contragolpeava, chegou com muito perigo duas vezes. Uma foi no travessão, que quase seria o gol do Luiz Gustavo, e a outra foi um gol perdido de Igor Vinícius dentro da grande área. Num passe de Ferreirinha, a bola passa por todo mundo na grande área, sobra para Igor Vinícius, ele finaliza a bola para fora do Morumbi. Então, assim, foi esse único momento que o Sport estava muito vulnerável defensivamente e que o São Paulo conseguiu chegar muito forte. Foi nesse recorte, nos primeiros 10 minutos. Porque o Sport percebeu que dava para vencer o jogo. Depois que o Sport sofreu esse abafo ali do São Paulo, esses contragolpes perigosíssimos, o Sport acha uma jogada com o Rivera, que acha um passe ali para Pablo. Pablo dá em Sérgio Oliveira, jogada construída de pé em pé. Sérgio Oliveira, de forma espetacular, acha um passe nas costas do lateral direito do São Paulo, Igor Vinícius, e aí que tá o detalhe, do refino técnico. Lobato finaliza a bola para fora. Se fosse um Barleta, se fosse um Atencio, era 1-0 Sport. Só que o Lobato finalizou a bola para fora. E aí, depois disso, se tornou um jogo meio que morno. Como foi durante boa parte do primeiro tempo, se tornou assim no segundo tempo. O Sport com posse e tal, o Sport com posse não, foi mal. O São Paulo com posse, mas o Sport marcando bem. Quando o Sport tinha posse, o Sport conseguia esfriar muito o jogo do São Paulo também. Então ficou aquele embate tático ali que o Sport estava levando a melhor na maior parte do tempo. Pepa depois coloca Barleta, coloca Carlos Alberto, Arthur Souza, mas não funcionou tanto não. Colocou também Fabrício Domingues, depois ele coloca Matheus Alexandre, e aí é que tá o detalhe. Se você pegar o recorte do segundo tempo, depois daquele gol perdido do Lobato, aos 35, o Pepa coloca Matheus Alexandre no lugar de Hereda, que ele saiu mancando. E a partir dos 35 minutos, quando o Matheus Alexandre entra, eu já botei a mão na cabeça. Meu Deus do céu. Só de pensar é um terror. Matheus Alexandre afunda o Sport, porque ele perde tudo em cima de Ferreirinha. Enquanto Hereda estava neutralizando Ferreirinha, depois que Hereda sai, Ferreirinha ganha tudo. E aí passa a ser cruzamento perigoso na grande área, o São Paulo chegando com muitos cruzamentos, o São Paulo ganhando muitos escanteios, o São Paulo chegando muito forte no último terço de campo, cruzamento, falta. E aí começou a ser um pouquinho ali de uma avalanche do São Paulo, um pouquinho só, tá? Não foi aquele volume todo também, não. O São Paulo não chegou a criar nenhuma grande chance clara de gol depois da entrada de Matheus Alexandre, mas rondou muito a grande área, tá? Enfim, no final das contas, 0-0. Poderia ser 1-1, poderia ser 2-2, mas no final das contas o empate eu acho que tá justíssimo pelo que as duas equipes apresentaram, tá, gente? Quando você olha aqui para as estatísticas, vou até trazer aqui então lá para vocês mais uma vez, o São Paulo ele teve 18 finalizações, 16 foi mal, só que das 16 apenas 3 na barra. Das 3 na barra, apenas uma que você teve que fazer um milagre. As outras foram finalizações que Kaique defendeu com tranquilidade no meio do gol. Foi um chute de Sabino e uma cabeçada sem muito perigo. E teve o pênalti perdido de Caleri e a bola no travessão do Luiz Gustavo. Foi isso. O Sport chegou também com 3 excelentes chances, só que uma Rafael pegou e as outras 2 a gente finalizou mal. Aí paciência, tem muito o que fazer.
Então, assim, parece que só deu São Paulo no jogo, mas não foi nada disso, tá, gente? O Sport fez um bom jogo, sim, taticamente falando. O Sport deu boas respostas individualmente falando e mostrou que, porra, estamos preparados aí para brigar forte aí nessa zona de meio de tabela para baixo, né? Porque a gente tem um elenco bom, um time muito bom, na verdade, só precisa de ajustes táticos. E aí é o papel do treinador, tá? Bom, rapaziada, é isso, basicamente, tá? Ficou o saldo positivo, destaques em campo, mais uma vez. Acho que foi o futebol coletivo do esporte, mas, pô, Rivera, Sérgio Oliveira, a dupla de zaga muito bem, Kaique França fez um ótimo jogo, e fica por aí, assim, os grandes destaques mesmo do jogo. Quando a gente vai pro negativo, é Matheus Alexandre, assim, grande destaque negativo mesmo, é Matheus Alexandre. Esse aí, meu Deus do céu, horroroso. Mas, enfim, tá aí, gente, um pontinho no Morumbi, não tá ruim, não dá pra gente falar, foi péssimo, não, poderia ser melhor, mas poderia ser pior. Valeu, gente. Tamo junto. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações.